Como Elon Musk gasta sua fortuna. O trabalhador médio norte-americano precisaria trabalhar em tempo integral por mais de 1 milhão de anos e ainda não seria tão rico como Elon Musk. Agora, no final de 2020, o notório empresário da Tesla e da SpaceX é a segunda pessoa mais rica do planeta. Tem sido uma viagem louca escalar essas alturas depois de muito tempo ganhando apenas $1 por dia. Musk agora ganha mais do que a receita de países inteiros. Então, como um homem tão rico gasta seu dinheiro suado? Certeza de que ele tem dezenas de carros no portfólio e uma coleção de carros para deixar qualquer fã de motores com ciúmes, não é? Mas, como você está prestes a ver, Elon mantém seus gastos sob controle. Para um homem cujo nome é sinônimo de Tesla, era de se esperar que Elon se afastasse de qualquer montadora de automóveis concorrente. Você poderia presumir que ele se recusaria abertamente a dirigir qualquer bebedor de gasolina tradicional, certo? Bem, surpreendentemente, esse não é bem o caso. O bilionário pode não fazer alarde em iates, ilhas particulares ou festas extravagantes, mas ele não pode recusar um veículo de 4 rodas excepcional, especialmente se um deles pode navegar debaixo d'água. Surpreso? Explicaremos sobre esse carro depois. Musk comprou seu primeiro carro, uma BMW 320i 1978 de segunda mão por apenas $1.400 em 94 e seus veículos ficaram ainda mais impressionantes desde então. Quando ele não está tentando tornar o mundo um lugar melhor ou enviando tweets enigmáticos, ele está exibindo sua coleção de carros de dar água na boca. Em sua garagem, você encontrará um Ford clássico modelo T, a primeira tentativa de um carro de produção em massa, que surpreendentemente era vendido por apenas $850 em 1920. Ainda clássico, mas muito mais moderno, é seu Roadster Jaguar Tipo E de 1967, que pode ser vendido por mais de $100 mil. Além disso, ele tem um McLaren F1 1997 no valor de mais de $800 mil, bem como um 2006 Harman BMW M5, um Audi Q7 de 2010 e um Porsche 911 Turbo de 2012. E é claro que este homem não brinca em serviço. Quando questionado sobre qual carro ele dirige mais, Musk admitiu que era seu Tesla Modelo S, que custaria ao consumidor típico mais de $85 mil, e ao Cybertruck, a picape futurística estilo Robocop, que custará mais de $39 mil. E Elon também se sentou ao volante do primeiro carro elétrico da Tesla, o Roadster. Essa elegante peça de arte automática foi na verdade baseada no chassi de uma Lotus Elise, mas não qualquer Lotus Elise, sim um carro anfíbio customizado de um filme de James Bond, apelidado de Wet Nelly. O veículo custou $100 mil para ser construído e foi vendido por quase $920 mil. Tudo bem, são muitos carros, mas felizmente o empresário de tecnologia não tem falta de espaço de armazenamento. O portfólio imobiliário de Elon é realmente algo para se maravilhar. É algo calculado perto de $100 milhões. Então vamos dar uma olhada. Apesar de se comprometer a vender todas as suas casas, com 7 delas oficialmente postas à venda, isso não significa que não faremos um tour exclusivo por suas deslumbrantes mansões. Musk comprou seu primeiro imóvel em Bel Air no final de 2012 e isso lhe custou $17 milhões. O Bel Air Pad, de 7 quartos e 9 banheiros em estilo colonial, oferece uma ala infantil dedicada, uma biblioteca de 2 andares, um teatro, 2 suítes de hóspedes, uma quadra de tênis, uma adega colossal, uma piscina, uma academia e uma garagem para 5 carros. Musk também comprou mais 2 casas na mesma rua, incluindo uma por $6,75 milhões em outubro de 2013, que acabou usando como escola particular para seus filhos. Alguns anos depois, ele desembolsou $20 milhões por outra casa estilo fazenda e $24,25 milhões em 2016 por uma mansão de 865 metros quadrados. Veja que essas 2 casas estão em Los Angeles e você encontrará um padrão. Considerando que a fábrica da Tesla está localizada mais ao norte, em Fremont, na Califórnia, Elon precisa de um lugar para dormir quando está trabalhando. E embora ele tenha admitido dormir no chão da sala de conferências da fábrica, ele sempre tem as chaves de uma casa próxima em Los Angeles. No típico estilo bilionário, em 2017, Elon saiu e comprou uma mansão de 100 anos
anos de idade de 1.500 metros quadrados em estilo mediterrâneo no elegante subúrbio da Bahia de São Francisco, em Hillsborough. De quanto estamos falando aqui? Uns astutos 23,4 milhões de dólares. Carros clássicos, roadsters anfíbios e casas num valor de total de 100 milhões de dólares. É uma lista tão impressionante quanto qualquer outra, mas chegar a esse ponto de gastos absurdos não foi fácil. Afinal, como Elon Musk passou de viver com $1 por dia quando se mudou para o Canadá para se estabelecer como um dos empresários mais influentes e ricos do mundo? Sua notável ascensão começou décadas atrás. Antes de acumular um patrimônio líquido de 75 bilhões de dólares, Musk estava trabalhando em projetos de sucesso ainda adolescente na África do Sul. Quando tinha 12 anos, já havia codificado, construído e vendido um videogame chamado Blaster, que lhe rendeu $500. Seu espírito empreendedor sempre foi evidente. Na Queen's University, no Canadá, Musk rapidamente começou a vender peças de computador e PCs personalizados. Depois de se mudar para a Universidade da Pensilvânia, ele transformou sua casa em um bar clandestino nos fins de semana, cobrando $5 na entrada. E isso serviu para cobrir suas mensalidades. No entanto, ironicamente, Elon declarou abertamente que a faculdade é basicamente para se divertir e não para aprender. Em 1995, depois de deixar a faculdade, ele e seu irmão fundaram o Zip2, que ajudava jornais a criarem guias online e softwares. Eles começaram com $28 mil de capital provindos de seu pai e venderam a empresa 4 anos depois por incríveis $22 milhões. A partir daí, a riqueza de Elon cresceu exponencialmente. O dinheiro do Zip2 foi usado para criar o X.com, que logo se fundiu com o PayPal, colocando outros $180 milhões em seus bolsos. Porém, mesmo depois do sucesso, nem sempre foi fácil para o magnata da tecnologia. No final de 2008, Musk se divorciou de sua primeira esposa e isso quase o levou à falência. Ele ficou sem dinheiro e 1 ano depois foi forçado a viver de empréstimos de amigos para manter suas empresas funcionando. Então veio o momento da virada de jogo, o momento em que o saldo bancário de Musk dispararia exatamente quando a Tesla estreou no mercado de ações em 2010. Mesmo a Tesla sendo formada muito antes, em 2003, a fabricante de automóveis elétricos levou 5 anos para realmente ganhar força. Com a empresa agora sob os holofotes, a Tesla conseguiu levantar $226 milhões quando abriu capital em 2010. Desde então, Musk tem canalizado centenas de milhões de dólares de volta para a empresa. Por meio da Tesla, Elon comprou a SolarCity por $2,6 bilhões em ações. Ele continuou a liderar o crescimento da marca com a esperança de não apenas revolucionar a indústria automotiva, mas também de iniciar um movimento global de afastamento das máquinas poluentes. A Tesla pode ser a empresa mais famosa de Elon Musk atualmente, mas está longe de ser a única. A SpaceX, que recentemente está flutuando em torno do valor de 44 bilhões, vem fazendo manchetes por quase 2 décadas, algo nada impressionante para a primeira empresa privada a enviar uma espaçonave para a Estação Espacial Internacional. Em 2014, Elon abriu discretamente sua própria escola chamada Adastra, uma instituição de ensino essencial progressiva para os filhos de funcionários da SpaceX. Elon dispensou todas as mensalidades e pagou para trazer o antigo professor de seu filho também. A forma de aprendizagem é muito mais prática e instrui os alunos a resolver problemas do mundo real. Isso foi tão bem recebido que uma escola online universalmente acessível, a Astra Nova, surgiu como resultado. Bem, há mais uma empresa que ainda não mencionamos, que é a empresa Boring. Elon levantou e investiu centenas de milhões de dólares para esta startup de tunelamento e transporte. De onde veio a ideia? Bem, era simples, ele queria uma maneira de contornar o horrível trânsito de Los Angeles. Nas últimas 2 décadas e meia, se ele não gasta seu dinheiro criando suas próprias empresas, ele está investindo nas de outras pessoas. Em 1998, Musk iniciou sua jornada de investimento na Everdream Corporation, que acabou sendo vendida para a Dell. Depois disso, ele fundou uma pequena empresa de satélite chamada Surrey Satellite Technology, um site de perguntas e respostas chamado Mahalu.com, a empresa de pagamento online Stripe, várias marcas de inteligência artificial, incluindo tecnologias OpenAI e DeepMind, e uma empresa de sequenciamento de DNA chamada Halcyon Cellular, que acabou sendo um fracasso.
Felizmente, nem todo o seu dinheiro vai para empresas com fins lucrativos. Quando não está trabalhando compulsivamente em seu objetivo de vida de colonizar Marte, o CEO da Tesla está fazendo humildes doações, muitas delas por meio de sua própria fundação chamada Almíscar, para a qual ele doou pessoalmente mais de 257 milhões de dólares até agora. Em 2015, ele também doou 10 milhões de dólares para o Instituto Futuro da Vida, e há muito mais de onde isso veio. Elon seguiu os passos generosos de Bill Gates e Warren Buffett, tendo assinado uma promessa de doação, o que significa que a maior parte de sua fortuna será deixada para caridade. Embora a maioria das celebridades famosas passe metade do tempo de férias navegando em iates, tomando banho de sol e se vangloriando nas redes sociais, Elon é, na verdade, um tanto contraditório. Ele comprou um iate chamado Sr. Steven, mas isso era apenas para sua empresa SpaceX. Ele trabalha regularmente entre 80 e 90 horas por semana. Em 2015, ele admitiu que tinha tirado cerca de 2 semanas de folga desde a fundação do SpaceX cerca de 12 anos antes. Você pode imaginar não tirar férias por mais de uma década? Só porque ele não vai às Bahamas todos os domingos não significa que ele não esteja voando regularmente pelos céus, porque ele está, e o está fazendo em um luxo sublime. Musk possui 2 aviões privados, sendo o mais caro o Gulfstream G650ER 2015 de 70 milhões de dólares. Só em 2017 ele voou mais de 250 mil quilômetros. Agora olhe para o Albatross Aero L-39, outro avião de Musk, o mesmo que os pilotos militares russos usam como método de treino para pilotar aviões de combate. O preço de um bom L-39 usado começa em cerca de 250 mil dólares. Entretanto, quando você é rico como o Elon Musk, que gastou dezenas de bilhões ao longo da sua vida, isso nem faz diferença, não é? Se você fosse Elon Musk por um dia, qual seria a primeira coisa que você faria? Nos diga aí nos comentários e não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no nosso canal para não perder mais vídeos como esse.